Boa noite, meus irmãos. Eu estou aqui para trazer a palavra neste momento. Então nós vamos ler a palavra de Deus em Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Conta a história da cura de um paralítico. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Bom, meus amados irmãos, nesse texto, nessa história de Jesus, como em outras, da narrativa dos evangelhos, nós encontramos várias vezes que Jesus entra nas casas. Ele chega na casa de Pedro, ao adentrar pela casa, encontra a sogra de Pedro doente, logo aqui no capítulo 1 de Marcos, e também em outras narrativas, em outros textos que nós vemos ele chegando em casas em que ele foi convidado, ou que ele também ia porque estava junto com alguma pessoa que ele também dizia que queria ir para a casa dela, como no caso de Zaqueu. Na casa de Levi, Jesus esteve também no momento de lanche, de comida, de alimentação, e outras casas que Jesus esteve para fazer alguma coisa que estava dentro da sua missão de falar do reino de Deus, do evangelho, da salvação e de anunciar as boas novas da salvação, que é a sua missão, que foi a sua missão para o mundo. E dessa narrativa do Evangelho de Marcos, capítulo 2, até o versículo 12, versículo 1 a 12, nós vemos esta cura que Jesus fez de um paralítico. Primeiro, nós vemos que Jesus estava ali para anunciar a palavra de Deus àquelas pessoas. Ali havia pessoas que precisavam do Evangelho, que estavam perdidas em seus delitos e pecados. E Jesus veio para anunciar o Evangelho, para anunciar a salvação aos perdidos. E ali estava Jesus, como diz o verso 2, e anunciava-lhes a palavra da boa nova, do reino de Deus, a palavra que veio do céu através de Jesus. Então, Jesus estava ali naquele momento, naquela casa, e aproveitou a oportunidade de anunciar a palavra de Deus àquelas pessoas. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus estava ali também, e ao ver aquelas pessoas que amontoavam ali naquela casa, que não deixava nenhuma passagem para as portas, até para as janelas, nós vemos que 4 homens trouxeram um paralítico,
e quando tentaram chegar até Jesus, onde Jesus estava, dentro da casa, não conseguiram. Então eles subiram no telhado ou no terraço. Havia certamente nas casas lá dos judeus entradas por fora, uma escada que dava no eirado, no teto. E então, quando notaram a posição onde Jesus estava, eles desceram aquele paralítico no rumo onde Jesus estava. E Jesus viu essa atitude, viu esta perseverança, este esforço dessas pessoas. Ele ficou então tocado pela fé que essas pessoas demonstravam nele e por ele, ao fazer isso com aquele paralítico que talvez era um amigo ou um parente de um daqueles homens, e que a narrativa bíblica não fala esses detalhes, mas podemos imaginar que era uma pessoa que tinha essas pessoas próximas a ela. E era um carente de ajuda, uma pessoa inválida, uma pessoa que provavelmente tinha várias limitações físicas, é claro, e até mesmo emocionais, sentimentos talvez de incapacidade, de depressão, de tristeza, de desvalor, e talvez tinha sentimentos ruins no seu coração. Mas achou essas pessoas, amigas, companheiras, vizinhos ou parentes, que o pegaram e o carregaram até onde estava Jesus. E Jesus não desvalorizou esse esforço, Jesus não criticou esse esforço, Jesus não falou, vocês estão exagerando, não precisava disso tudo, vocês poderiam ter vindo aqui e pedir, e eu curava ele de longe. Jesus não fez esse tipo de demonstração ou de reação. Jesus olhou e viu aquela fé daqueles homens, aquele esforço, e falou para aquele homem que ele estava curado ou perdoado dos seus pecados. E então Jesus já deu uma palavra de ânimo, uma palavra boa, uma palavra positiva, uma palavra animadora, que trouxe para aquele coração um estímulo para crer, para receber a bênção de Jesus. E certamente aquele coração, aquele homem ficou alegre por esta bênção recebida. Em terceiro lugar, nós vemos que Jesus despertou indiretamente uma forte esperança no coração desses 4 homens que fizeram este ato, que tomaram essa decisão, que tiveram essa iniciativa de ajudar o próximo. Nós vemos que a esperança deles era de que, se o homem chegasse até Jesus, Jesus poderia curá-lo. Então, nós vemos que nós podemos também, muitas vezes, ser como esses 4 homens, de levantar alguém que está doente, inválido, incapaz de alguma situação que está invalidando a vida da pessoa, e você pode ser, então, uma mão estendida para ajudar. E então esses homens demonstraram esperança ao levar o amigo até Jesus. Nós também podemos ter esperança ao levar alguém a Jesus através da oração, através de um ato de bondade, de ajuda, de apoio, de uma ação social, uma ação que vá ajudar aquela pessoa a se levantar numa situação, às vezes de doença, ou de tristeza, ou de uma necessidade física que você ou que eu podemos ajudar. Então aqueles homens tiveram esperança de que Jesus poderia ajudar aquela pessoa. Então nós podemos fazer isso também orando, ajudando, estendendo a mão para aquele que está perto de nós e próximo de nós. Nós vemos também Jesus naquela casa que teve uma palavra de perdão para aquele paralítico, para aquele homem que certamente, se Jesus declara estão perdoados os teus pecados, ele era um pecador. O sofrimento não invalidava a necessidade dele pedir perdão, ou de receber o perdão de Deus, ou de alcançar de Deus a misericórdia. Ele era carente de tudo. Ele era carente de uma vida física saudável, ele era carente também de perdão. E o sofrimento, ele não perdoa, ele não traz justificação para uma pessoa que
pecadora diante de Deus. A pessoa que é pecador, a pessoa que precisa de Jesus, ela precisa receber esse perdão de Deus. Mesmo que ela esteja sofrendo muito, aquele sofrimento não pode justificá-la. Nós não cremos que uma pessoa venha ser justificada e salva porque ela sofre, porque ela passa por dificuldades. Ela pode ser salva somente através de Jesus. Então nós precisamos reconhecer isso e saber que o sofrimento pode até amolecer um coração ou às vezes até endurecer o coração de uma pessoa. Às vezes a incredulidade pode surgir por causa da pessoa não acreditar em Deus porque Deus permite ou deixa ela sofrendo. Então, todos precisam do perdão de Deus, todos precisam se arrepender, todos precisam receber uma palavra para que venha ter fé e conhecer também o Evangelho em Jesus Cristo. Nós vemos também que Jesus encontrou naquela casa pessoas que não aceitavam a sua palavra, que não recebiam a sua palavra, que não recebiam o seu evangelho. E então nós vemos que Jesus nota que ali havia um ambiente também de crítica, um ambiente de contrariedade em relação a ele. E essas pessoas estavam arrazoando nos seus corações. Isto é, eles estavam usando os seus pensamentos interiores, os seus argumentos eram interiores, eram dos seus corações, os seus argumentos eram racionais. E diz aqui que eles arrazoavam no seu coração. Arrazoar é usar a razão, usar o espírito crítico, dependendo da circunstância, do sentimento que está no coração de uma pessoa, ela usar a razão de forma a pensar, olha, isso é um absurdo, isso não tem lógica, isso é uma loucura, isso não está dentro da razão. A pessoa está agindo de uma forma diferente daquilo que ela está pensando e aquilo então traz um sentimento de que a outra pessoa está errada, a outra pessoa está doida, está louca, está falando algo que não se deveria falar. E muitas vezes a gente pensa, a razão humana também foi afetada pelo pecado. Francis Schaeffer escreveu um livro que diz, o título é A Morte da Razão. A razão do homem também foi afetada pelo pecado. Assim como o corpo do homem foi afetado, a mente humana foi afetada totalmente, houve uma depravação total na vida humana. O ser humano é depravado diante de Deus e ele precisa ser atingido pelo Evangelho, despertado a ter fé e conhecer a Deus através do Evangelho. Então é o Espírito Santo que faz com que a nossa razão passe a pensar conforme o Evangelho, conforme a razão de Deus, conforme a vontade de Deus. E assim, se nós pensarmos de forma racional, de forma humana e humanista sobre a vida, sobre o Evangelho, nós não vamos ter entendimento desse Evangelho. Mas se nós entregarmos a nossa razão, entregarmos a nossa vontade para o Senhor, Ele é capaz de despertar em nós a fé e a certeza da sua presença e do seu cuidado sobre nossa vida. Então aquelas pessoas que estavam ali para criticar, para demonstrar a sua contrariedade em relação a Jesus, ao que Ele falava e ao que Ele fazia, elas estavam cegas em relação à verdade do Evangelho, elas estavam indiferentes em relação à necessidade daquele paralítico. E muitas vezes o ser humano faz isto e não pensa de que ele está realmente mais carente do que aquele paralítico. Assim, a gente observa que Jesus foi criticado, que Jesus foi rejeitado, mas Jesus não deixou de abordar essas pessoas, de confrontar essas pessoas, de forma também que
elas pudessem despertar a fé nos seus corações. Vemos que Jesus questiona, faz uma pergunta: o que é mais fácil? Falar para essa pessoa: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? E aí então Jesus fala para aquele paralítico: olha, toma o teu leito e anda, e levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então Jesus falou àquele homem de forma ordenando a ele, mas de forma para mostrar para as pessoas de que ele tinha esse poder e essa autoridade para perdoar pecados, como ele fez com esse paralítico, com este homem que foi levado a Jesus pelos seus amigos. Então Jesus, muitas vezes, por onde ele andava, encontrava as pessoas do contra, as pessoas que estavam para criticar, mas ele não deixou de fazer a vontade do Pai, ele não caiu em depressão porque havia rejeição a ele. Ele pôde então cumprir a sua missão, o seu ministério e fazer a vontade de Deus. Então nós temos que submeter a nossa vontade, a nossa capacidade racional, a nossa capacidade emocional e física nas mãos de Jesus, para que ele possa nos abençoar e também nos usar conforme a sua vontade soberana. Nós vemos também aqui Jesus curou o paralítico no físico e também na sua alma. Aquele homem, ao receber as palavras de Jesus, essas palavras de bondade, filho, é uma demonstração amorosa, é uma demonstração bondosa de Jesus, é uma demonstração de carinho, de afeto por aquela pessoa que ele estava ali olhando de forma carinhosa e amorosa. Não estava sendo indiferente, não estava sendo duro, não estava sendo ríspido com aquele doente. Ele estava sendo cuidadoso, amoroso nas palavras, despertando naquele coração a fé, despertando naquele coração mudanças, despertando naquele coração o desenlace daquela paralisia que paralisava o seu corpo e certamente paralisava também a sua alma, os seus sentimentos, a sua vontade, os seus pensamentos, para que ele pudesse viver uma vida livre, uma vida agora que ele pudesse expressá-la de forma saudável, de forma completa e perfeita. Então Jesus curou aquele homem no seu físico, fez com que todas as suas articulações do seu joelho, dos seus braços, da sua coluna, da sua perna, das suas mãos, dos seus dedos pudessem agora serem perfeitos, serem saudáveis, e ele pudesse então caminhar, pudesse pegar as coisas, viver uma vida autônoma agora, sem precisar dos outros. Como Jesus faz a diferença na vida da gente. Jesus também tirou as coisas que amarravam aquele coração, que prendiam aquele coração, que paralisava aquela alma, e fez com que ele também pudesse experimentar novos sentimentos, novos sonhos, novos propósitos na sua vida. Porque antes ele ficava inválido e parado num canto. Agora ele poderia expressar a vida também com as suas palavras, com as suas mãos, com seus pés, com seus sentimentos, com seus sonhos, com os seus anseios da alma. Ele poderia agora servir a Jesus, andar com Jesus e conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta é a diferença que Jesus faz. Esta foi a diferença que Jesus fez ao estar naquela casa, ao estar naquele lar, ao entrar ali e estar ali com o propósito de fazer a vontade de Deus, de trazer glória para Deus. E nós vemos que as pessoas todas ali ficaram admirados, deram glória a Deus. Jesus veio para dar glória a Deus. Jesus veio para dar vida ao pecador arrependido, ao pecador perdido. Ele veio para dar a vida e achá-lo e trazê-lo para a presença de Deus novamente. Então, meus amados irmãos, a gente aprende nesta passagem o amor de Jesus, o cuidado de Jesus,
a admiração de Jesus ao ver aquelas pessoas que ajudavam o outro, aquela forma que Jesus também de agir, de falar com seus críticos, de forma que também eles pudessem despertar e desejar também a conhecer e ter fé e saber quem era Jesus de fato. E Jesus abençoou a vida desse paralítico, trazendo uma nova experiência de vida, de agora poder caminhar e viver livremente na presença de Deus e dos seus familiares e da sua cidade, da sua família, dos seus amigos. Então, que Jesus esteja também em nossas casas. Que você que está me ouvindo e me assistindo também possa experimentar Jesus no seu lar, na sua casa, na sua experiência de vida, onde você estiver. Jesus esteja também presente com você e você possa levar a Ele também todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, as suas dificuldades, as suas limitações, aquilo que está paralisando o seu coração ou paralisando a sua alma, você também pode levar a Jesus e Ele pode dizer para você: filho, estão curados os teus sentimentos, a sua vontade, e seus sonhos poderão ser realizados conforme a vontade e o propósito do meu Pai para você. Então, que possamos levar a Jesus as nossas angústias, as nossas tristezas e também as nossas alegrias, porque naquele momento Jesus produziu alegria, naquele momento Jesus produziu ali, fez acontecer alegria no coração do paralítico, no coração daqueles 4 amigos, daqueles 4 homens que levaram o paralítico, daqueles tanto de gente ali que glorificavam a Deus. Então, essa palavra glória significa exaltação, júbilo, dar glórias a Deus, é ficar alegre, exaltante, né? Celebrando a Deus. Então, este é o motivo do Evangelho: celebrar a Deus, celebrar a vida, celebrar a família, celebrar o conhecimento de Deus. Que o Senhor possa abençoar. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, em nome de Jesus eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa ir de encontro a cada lar, a cada família que assiste este momento agora, que o Teu Espírito Santo possa cuidar daqueles que estão passando dificuldades, aqueles que estão passando por desemprego, por lutas em relação aos filhos, aos avós, aos parentes, ó Deus, aqueles que estão tendo dificuldades, que estão incapacitando suas vidas, ó Deus, a olharem para o Senhor, que o Senhor possa estar entrando nessas casas, nesses lares e fazendo a diferença, Senhor, fazendo milagres, curando, libertando, renovando o coração e a fé de cada um, Senhor. Leva aquele lar que está com dificuldade por causa do desemprego do pai ou da mãe ou do filho, Senhor. Ajude para que possam se recompor no mercado de trabalho novamente, Senhor. Ajude o Brasil, o nosso país, ajude a nossa cidade, ajude a nossa igreja também, as outras igrejas, que nesse tempo, ó Deus, de pandemia, nós possamos levar ao Senhor as nossas ansiedades, Senhor. Ouve a nossa oração, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus esteja com cada um. Que o amor de Deus possa estar renovando cada um. Que a consolação do Espírito Santo esteja consolando, confortando e animando cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada uma das nossas casas, das nossas famílias. Amém. Mais doce me deres gozar, se dor a mais forte
aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos à luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz